Bom dia, o quadro Entrevista do Dia no ar aqui pela Tropical FM. Hoje, quarta-feira, 8 de dezembro. Sol brilha aqui na capital da hospitalidade, temperatura de momento em elevação, né? 17 graus e 2 décimos aqui na capital da hospitalidade. Temperatura aqui na mínima foi de 15 graus e 4 décimos por volta das 5 da manhã, quando fizemos a primeira leitura, hein? Tempo ensolarado nesta quarta-feira, que é meio de semana, 7 horas mais 36 minutos. Nosso quadro Entrevista vai falar de Águas de Chapecó. Estamos aqui com a nossa convidada hoje, que é a agente de endemias lá do município aguense, a Andrize Perosso, justamente para falar de um levantamento realizado que é voltado à dengue, algo que a gente já fez aqui com alguns municípios da nossa região, inclusive São Carlos. Águas de Chapecó também teve seu levantamento realizado nos últimos dias. E é para isso que a gente vai conversar agora. Seja bem-vinda, Andrize, muito bom dia. Bom dia, Elvis, bom dia a todos os ouvintes, em especial aos de Águas de Chapecó. Muito bem. Levantamento de índice amostral, é isso o nome? Isso. A gente faz 2 vezes ao ano esse levantamento de índice, né? Devido aos focos, né? E para ter uma noção, assim, de como está o nível de risco do município. Certo. E como é que foi esse levantamento lá em Águas de Chapecó? Até porque nós temos um número, né, de locais, né? Como é que funciona isso? Então, a gente faz o LIA, né, que é o levantamento de índice amostral. Outros municípios fazem LIRA, certo, que é quando tem mais de 2.000 imóveis térreos, né? A gente ainda não tem 2.000 imóveis térreos, talvez nos próximos anos isso mude, né? Então, a gente faz uma casa e pula 4. Talvez o pessoal ali, os munícipes, né, tenham visto as agentes passando. Ah, não chegaram na minha casa. Mas é porque justamente isso, a gente faz uma casa e pula 4. A gente deu um ênfase assim para alguns locais que poderiam estar acumulando água e servindo de criadouro, né? Foi o que aconteceu esse ano, na verdade, nesse mês, né, de novembro, o nosso índice deu médio risco. No início do ano, a gente teve outro índice que foi de baixo, e agora foi de médio. Devido às condições climáticas também, né? Muita chuva agora, volta e meia tá chovendo, né? E o pessoal tá meio que desleixado já. Já começa tá acostumado, tá acostumado, então eles já estão meio desleixados e estão deixando coisinhas aí para acumular água. Médio risco Águas de Chapecó, então. Já é um sinal amarelo ou é mais que isso, Andrize? É bem amarelo já, indo para o vermelho. Exato, até porque começa esse período, o período é propício para isso, né? Como você Sim, mencionou as chuvas isso. aí, né? A gente teve outros LIAs que deu baixo risco. Por exemplo, do ano passado, os 2 LIAs do ano passado deu baixo risco devido à estiagem que deu, né? Só que nesse baixo risco a gente teve epidemia de dengue. Então, é tudo uma variante, sabe? Não é, porque deu baixo que não tem foco, não tem perigo. Certo. Tem perigo também, tem que ter os cuidados sempre, né? Porque a partir do momento que você tem uma quantidade de focos assim significativa, o mosquito está circulando, né? Certo. Então, como é uma cidade que é beira de rodovia, o pessoal vai para outros lugares que está tendo transmissão, é perigoso, né? Então, os cuidados nunca devem ser deixados de lado. Quantos focos tem lá em Águas, aproximado? No momento, estamos com 119 focos. Tivemos uma diminuição bem significativa desde 2019, né? Praticamente metade foi diminuído. Ainda é pouco. Lembrando sempre que tem que fazer os cuidados, tem que tomar o máximo de cuidado, porque isso é perigoso ainda, 119, mesmo que tenha diminuído, é perigoso. Então, não dá para deixar de cuidar, né? Certo. Então, 119 focos, tivemos uma baixa, mas mesmo assim fica o alerta em relação... São quantas armadilhas lá em Águas de Chapecó? Tem aquelas estratégias, né, formadas? Como é que funciona isso? Sim, a gente está com 18 armadilhas. Elas são colocadas que pega um raio de 300 metros cada, né? Isso abrange todo o município, o centro e bairros, na verdade. Perímetro urbano ali. Né? E 11 pontos estratégicos. Certo. As armadilhas são vistoriadas a cada 7 dias, os pontos estratégicos a cada 15 dias.
E esse levantamento foi feito. O LIA foi realizado agora semana retrasada, Foi né? na semana do dia 22 a 26. Exato, 22 a 26 aqui, agora do mês de novembro, né? Isso. Que foi realizado aí o LIA lá em Águas de Chapecó. Deixa eu conferir aqui no calendário, Andrese. 22 a 26. A 26, Isso naquela aí. semana, a última semana lá por inteira do mês de novembro, então. É o Estado que coloca, né, as datas pra gente. E elas que definem, e não é o Estado também que define alguns locais de levantamento ou é o próprio município ali? Não, é como é LIA, é como eu falei, a gente faz todo o perímetro urbano, né? Só que uma falha 4. É, faz uma casa e falha 4. Se a quarta estiver fechada, volta uma ou vai para frente, né? Certo. Como eu te disse, a gente deu um ênfase assim maior para locais que poderiam estar acumulando água e foi onde a gente pôde coletar, né? Certo. E onde foi esse resultado aí de médio risco, então, que já foi maior, né? Porque já deu baixo risco, né? No primeiro LIA do ano, quanto foi? Foi o baixo? Deu baixo. No primeiro, tinha estiagem, né? E mesmo assim deu a condição de epidemia. O ano passado, né? Esse ano, 2 vezes ao ano que é feito esses levantamentos, né? Certo. Então, nos 2 últimos deu baixo devido à estiagem. Agora está contribuindo para dar um médio a alto devido às chuvas, né? Não, e o período é propício. A gente sempre fala muito da dengue. Aliás, passa despercebido durante todo o ano, inverno, tudo a gente acaba esquecendo, não fala. E começa a apertar um pouquinho mais nesse período, justamente pelas chuvas, aquela condição do calor. Chove, abafa, junta água ali, esquenta e vai. É o propício para o momento da dengue e por isso que a gente fala isso. É isso? Isso aí. Agora é o auge, né, dos mosquitos, no caso por causa do calor e das chuvas, né? Agora que é o maior. Na verdade, o cuidado a gente tem que ter o ano todo para não chegar nessa época e ter uma quantidade significativa de mosquitos, né? Certo. Avaliando assim toda a região, o estado mesmo, né? A gente conversa bastante com o pessoal da regional e eles já comentaram que vai ser um ano de muito mosquito. Então, temos que ter esse cuidado, né? Sempre ter esse cuidado de eliminar criadouros, colocar as telinhas e, enfim, né? O que todo mundo já está careca de saber. Na verdade, os cuidados básicos aqueles, né? Que a cada lote, a cada residência, o simples recipiente de água, aquele que fica na casa, os locais altos, né? Calha, caixas d'água ou na piscina. Agora é uma época, como chove, toda semana está dando uma chuvinha e o pessoal aproveita para pegar uma água da chuva, já coloca uma cisterna para regar as flores, limpeza de casa. Tem locais assim que tem dificuldade com a água também, né? Que não, às vezes fica uma semana até sem água nos bairros, nos locais mais altos, assim, então eles aproveitam para estar pegando a água da chuva. Isso é muito perigoso. Se não está adequada a cisterna, vai criar mosquito. A cisterna é um ponto bastante importante atualmente, né? Depende como você cuida ou como ela está, ela é propensa a criar, né? Isso aí. Não é proibido ter cisterna. A gente não pode ter. Só que tem que adequar. A gente tem tela no posto, é só ir lá pegar, colocar a borrachinha ao redor, não tem problema nenhum, desde que cuide. Certo. E aí você trouxe uma informação importante que tem esse auxílio aí, né? O pessoal disponibiliza esse produto lá, esse equipamento, como é que é? Sim, a gente tem a telinha, o município compra, né, a tela para estar distribuindo para a população. E a gente tem larvicida também, agora é um novo também, é um Natular, que é em comprimidos, antes era em pó, agora é em comprimidos também. A gente pode estar tratando esses depósitos, o pessoal pode estar indo comunicar a gente lá que, coloquei uma cisterna, pode vir tratar, posso ir tratar, sabe? Não tem problema nenhum. A população tem que ter o cuidado, né? Certo. O que tá surgindo bastante assim também é lonas. Lonas sempre foi um problema, né, no município. Agora parece que está aumentando a quantidade de lonas nos pátios. Certo.
essas lonas têm que ser cuidadas, têm que ser viradas, ou o que puder eliminar, assim, de materiais que podem colocar num local coberto, para não estar colocando lonas, também é bem importante. Então tá aí, fica o alerta. Parece que aumentou, né? Nossa. Parece que aumentou. Acho que o pessoal está construindo bastante, então eles estão aproveitando para cobrir os materiais, né? Acaba ficando lá no pátio, né? Mas é muito... O alerta vale muito para o cuidado, porque a gente aqui fala da lona, fala da cisterna, fala aí de todos os locais. Pneus também. Pneus é o mais tradicional. Nossa, pneus talvez, é o básico, assim, que é o que tem ali, que ser eliminado primeiro. O pneu ele esconde muito bem a água, né? Se você não prestar atenção e não estiver monitorando em casa, vai passar despercebido e o pneu vai estar ali com a água, né? Porque choveu, ele junta, né? Então e acaba ficando escondido. Então, pratinho de flor também. Os recipientes menores, desde uma tampinha de garrafa, alguma coisa nesse sentido. São todas as coisas que o pessoal tem que cuidar. Isso em residências e casas, lotes habitados, né? Fora aqueles que são aí com terrenos baldios, né? Que tem muitos recipientes que ali passam despercebidos. Justamente. Até a gente pede para quem tem terrenos que não estão em construção, né, na cidade, para fazer sempre uma limpeza. Até mesmo o mato, às vezes cresce bastante e não dá para ver o que tem por baixo, né? O pessoal mesmo acaba jogando na rua e acaba ficando. Né? Então, que façam a limpeza desses terrenos cada volta e meia, assim, para não estar deixando crescer tanto mato. Certo, fica o alerta aí. Essa é uma realidade, inclusive, de nossos municípios aqui do Oeste, ter vários terrenos aí, muitas vezes, sem construção, sem imóvel em cima, né? Mas que aí o pessoal acaba passando e jogando algum objeto, alguma latinha de cerveja, alguma garrafa, caixinha de, sei lá, algum produto lácteo aí, acaba juntando água lá e propenso aí a criador do mosquito. E nem só mosquito, focos, né, Elvis? Agora, como é calor, isso contribui para a criação de outros animais, também. Tipo aranhas, também. Que dá muito acidente agora nessa época do ano com aranhas, cobras. Então, é importante deixar esses terrenos sempre limpos, né? Para não estar servindo também de local, assim, para esses outros animais. Baratas também, o pessoal reclama bastante, né? Nossa, esse tem bastante, né? Então, sempre a limpeza é o mais importante, né? Que ajuda. E a parte da dengue ainda lá, Andriz, em relação ao repelente. Isso é importante? Sempre é importante, Continua, né? Continua. Como eu disse, assim, como temos bastante mosquito agora, é uma época que vai aumentar mais ainda, né, a quantidade de mosquitos, até para prevenção, né, da dengue, por ser uma cidade perto de rodovia, né? Então, a gente sempre orienta para fazer uso de repelente, ficar atento aos sintomas, né? Para a gente não pegar logo no início, como aconteceu na epidemia o ano passado, a gente conseguiu pegar logo no início, né? Então, é importante a população assim, ficar atenta aos sintomas, que é aqueles clássicos, né? Dor de cabeça, febre, dor atrás dos olhos, as manchas vermelhas, então ficar atento a isso. E logo comunicar ou a gente ali da Endemias ou o pessoal do posto de saúde de cima, lá onde que as enfermeiras, onde fazem a triagem. Para a gente já estar fazendo o trabalho de bloqueio, né? E evitar, assim, uma transmissão maior. Muito bem, então fica o alerta nesse sentido aqui. Aliás, os sintomas são bem parecidos, né? Com qualquer outra questão aí voltada à Covid-19, que lá no início confundiu bastante gente, mas aí... É só procurar a unidade de saúde, né? Tem essa triagem a ser realizada, é um padrão que é realizado, então o pessoal não pode deixar para depois, né? E passar o repelente, né? Esse é o alerta, né? Já para prevenir, né? Também. Até porque são 119 focos em águas de Chapecó, um número que baixou, mas não deixa de ser um alerta em relação à comunidade e os cuidados também, né? O pessoal perguntou aqui, o uso do repelente já falamos. Chegou mais aqui, informações, deixa eu até trazer aqui que o pessoal tinha mencionado aqui os números, mas é isso que a Andrizi trouxe, 119 o número de focos, uma redução em relação ao dia anterior, mas que não deixa de ser um alerta. A comunidade está preocupada também. Esses 119 focos não é só do LIA, tá? Das armadilhas feitas o ano todo, coletas, denúncias de locais assim, então aonde tem uma denúncia, tal lugar tem larva, pode vir coletar,
Eu vou lá, coleto, a gente manda para análise, isso também entra nessas estatísticas dos focos, né? Certo. Não é só do LIA. Do LIA agora deu esse médio risco, né? Que foi essas amostras que a gente enviou nessa semana, mas eles também estão dentro desses 119. E o número de focos é um número que é durante o ano todo ou é um número? Durante o ano todo. A soma durante todo o ano, Isso aí, cada ano zera, né? Virou o ano zero a quantidade de focos. Muito bem. Então, Águas de Chapecó aqui, ó, está numa situação melhor, né, em relação à condição lá de epidemia, logicamente, que a epidemia foi bastante assustadora, porque envolveu não só Águas de Chapecó, envolveu o município até mais intenso aqui em São Carlos, com a condição de São Carlos, mas que assustou bastante gente, né, e serviu de alerta, foi para dar aquele chacoalhão, mas mesmo assim assusta porque poderia ter sido pior, né, Andresi? Como eu disse, a gente conseguiu pegar no início os dois primeiros... as duas primeiras pessoas que estavam com dengue, né? A gente conseguiu fazer os trabalhos, assim. Então, por isso que é importante, né? Sempre ficar atento aos sintomas para a gente conseguir pegar logo no início. E não deixar de ter os cuidados. Às vezes, assim, acontece, acaba passando. O pessoal vai deixando, não é tão importante, não se ouve falar tanto, né? Mas é importante. A gente só ouve falar do Covid agora, exato, né? Mas a dengue não é menos importante que isso. Causa um tumulto, né? Causa problemas, assim, tem gente que até hoje ainda tem sequelas, assim, da dengue. Quando pega mais de uma vez, fica pior, né? Então, tem que ter os cuidados o ano todo. A gente pede muito para a população, assim, às vezes a gente até é meio chato, né? Tá toda vez lá na casa pedindo para tirar pneu, pedindo para virar lona, né? Mas é um cuidado básico que tem que ter. Muito bem. Então fica o alerta dengue, minha gente. Muito cuidado. Na área urbana, então, feito o LIA, envolveu todos os bairros lá no município de Águas de Chapecó e também no centro. São números aqui apresentados pela agente de endemias e o alerta também reforçado. Nos 119 focos, nós tivemos aí uma ação de médio risco, né? Médio risco. Médio risco e que não menos importante aí do alerta no geral, uma situação que pode ficar mais grave. Mas desde que todo mundo faça a sua parte, não há problema nenhum, né? Até porque, lembra que nós tivemos aquele mutirão, até o Corpo de Bombeiros também acabou auxiliando, né? Naquele momento tão mais obscuro aqui que nós passamos em frente à epidemia, mas que tivemos todo esse aparato, né? Vamos tentar evitar isso de novo, né? Se cada um fizer a sua parte, não precisa estar fazendo tanta coisa, né? Tanta força-tarefa de outras pessoas tem que estar entrando nos imóveis, né? Então, é uma questão, assim, de bom senso. Hoje é uma questão de bom senso, né, das pessoas. Uma preocupação com os outros também, não só com eles mesmos, né? Assim como o Covid, né? A gente tem que ter os cuidados para não estar transmitido para outras pessoas. A dengue também não é diferente, né? Você fazendo a sua limpeza, cuidando do seu imóvel, já contribui para não estar se proliferando e contaminar outras pessoas. É isso aí. Numa possível transmissão, né, de vírus. Exatamente. Até porque a dengue são 4 tipos, inclusive, né? 4 tipos de dengue, né? 4 tipos de sorotipos. Exatamente. Porque nós temos aqui, nós fizemos os registros aqui do tipo 1, né? Tivemos aqui em Águas, São Carlos, nós tivemos, e aí nós temos outros tipos aí, inclusive uma bem mais grave lá, que é a hemorrágica, inclusive. Isso, né? Aí, quanto mais vai pegando, mais vai ficando mais forte, perigoso, né? Fica imune àquela primeira, né? Fica imune. E acaba pegando outra mais grave ainda, tá certo? Pauta dengue hoje aqui no nosso quadro entrevista, estamos ouvindo aqui a agente de endemias, Andresi Perosso. Bem, fica aquele alerta então para finalizar, Andresi, em relação até para o trabalho da equipe lá, né? A equipe, inclusive, é reduzida lá em Águas de Chapecó, assim como aqui em São Carlos é a realidade, né? Mas, assim, se todo mundo fazer a sua parte, não há por que não dar certo. Isso aí. A gente agradece ao pessoal que entende quando a gente comenta, quando a gente pede para estar eliminando criadouros, que são bem educados, assim, que entendem a situação e logo se prontificam a resolver, né? A gente agradece muito essas pessoas e faz o alerta, sempre aquele alerta básico, né? Eliminar possíveis criadouros, pratos de flores, cisternas adequadas, pneus, lonas,
tudo que possa acumular água, né? Do outro lado da situação da Andrise falando aqui, que o pessoal contribui, tem aquele que não deixa nem entrar na casa, né? Então, tem essas situações também. Mas, né, é uma questão, como eu disse, agora é uma questão de bom senso, de pensar no outro, não só em si, né? Legal, muito bem. Era isso, Andrese. Mais algum recado para a comunidade aguense lá? Acho que seria isso, né? Como eu falei antes também, né? Nessa época do ano se proliferam outros tipos de animais peçonhentos, assim. Então, a gente não trabalha só com a dengue, né? Exato, porque o próprio mosquito ali transmite outras doenças também, bastante preocupantes. Tem o Zika, tem a chikungunya, né? Então, febre amarela também, que pode estar ocorrendo em área de floresta, né? Perto de matas, assim. Até pessoal do interior, assim... Caso apareça algum macaco morto, tá comunicando também a gente ali do posto de saúde para a gente estar fazendo a coleta desses animais, né? Para estar monitorando a questão da febre amarela também, né? Certo. Que o macaco é o primeiro que mostra se está tendo transmissão ou não. E se acabou morrendo aí, tem que fazer aqui o teste para ver se não é da febre amarela. Daí está presente o vírus, né? Tá presente ali, né? No caso. Né? Isso aí. E essa questão também de morcegos, que a gente teve alguns casos assim também de epizotias de morcegos, né, que a gente chama, a gente manda para avaliação e foi feito um trabalho também de vacinação antirrábica na região da Hidroeste ali no começo do ano. A gente teve que mandar uns morcegos pro LACEN lá de Florianópolis e tal, mas é sempre esses cuidados, né? Qualquer animal, assim, desses tipos, eles podem estar transmitindo algum tipo de doença, né? Como eu disse, a gente não trabalha só com o mosquito, né, da dengue. Tem escorpião, tem as aranhas, agora também é uma época de taturana. Também é aquela lagarta tão temida, né? Isso, o pessoal do interior e até os da cidade mesmo, né, tem que ficar atento perto de árvores, assim... Também está comunicando a gente para a gente estar fazendo a coleta desses animais, né? Ou seja, temos aí um problema com, olha, aranha mencionamos, barata, que é uma realidade, o escorpião, né? É mais raro, mas acontece também. Porque tem um propício, é o clima ali, é Isso. o local em que ele acaba sobrevivendo, né? A própria aranha, né, mencionada aqui, e cobra, né? Tradicional cobra também, que acaba proliferando. Tudo isso nesta época, além daquele mosquitinho que nos incomoda bastante, nos preocupa, que é o da dengue, aí que transmite, além da dengue, zika, chikungunya e a própria febre amarela também, né? É isso, Andrise? É isso. No momento é isso. Era isso, porque o levantamento, o LIA, né? O levantamento de índice amostral foi realizado aí na última semana do mês de novembro, de 22 a 26, né? E aqui a Andrise trouxe o resultado, mostrando 119 focos atualmente. Às vezes é bom não confundir, né? São focos, né, minha gente? Uma vez um ouvinte confundiu que seriam casos. Não, é focos, tá? 119 focos e nenhum caso, ainda bem, em relação à dengue nesse período aí com os números do último LIA, que apontou também um risco médio, né, para Águas de Chapecó, né? Que é muito bom aí, pelo menos em relação àquilo que nós encaramos que foi uma epidemia de dengue. E a gente tem como exemplo aqui a cidade de Pinhalzinho, que até o Exército esteve aqui no combate àquela epidemia no município de Pinhalzinho e que depois nos assustou. Cunhaporã, Águas de Chapecó, São Carlos propriamente. São Carlos também tivemos aqui o release recentemente nos passado pelo setor de endemias de mais de 500 focos e risco alto em relação ao LIRA, que foi realizado em São Carlos nos mesmos dias aqui, tá certo? Obrigado, Andrise, valeu! Obrigado você pela oportunidade, né? E lembrando sempre do alerta, cuidar com criadouros. E muito, tá certo? Andrise Perosso é a agente de endemias do município de Águas de Chapecó e foi a nossa convidada hoje aqui para falar e trazer os dados de Águas de Chapecó em relação à dengue, o qual a gente vai repercutir lá no Jornal do Meio-Dia, alguns trechos desse alerta e desses números e também desse levantamento lá no Jornal do Meio-Dia a partir das 12 horas. Mas a entrevista na íntegra em áudio e vídeo vai estar lá também com a foto que eu vou registrar agora no site tropicalfmsc.com.br. Obrigado pela audiência, vem aí o Comando Geral a seguir e a gente volta amanhã com mais um bate-papo por aqui no quadro Entrevista. Você acompanhou pela Tropical FM a Entrevista do Dia.